Um possível doador acaba de chegar nesse hospital público. O primeiro passo é diagnosticar a morte cerebral e conseguir autorização da família. Começa agora uma corrida contra o tempo. Mas, infelizmente, mesmo no estado que mais faz transplantes, São Paulo, os órgãos deixam de ser aproveitados em 70% dos casos. A gente sabe que a fila no Brasil é longa e um dos aspectos que constrange, que limita a velocidade desta fila é a falta de notificações de morte encefálica. Os médicos, no modo geral, eles não sabem fazer exame neurológico. O cara tem o título de não sabe fazer exame. Eu sei que na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a gente tem até, em partes de aula de coma e tudo, como se faz o diagnóstico de morte encefálica. Mas veja, é um pedaço de uma aula. Os alunos hoje têm que aprender tantas coisas no sentido de salvar e de curar. Então, é possível que um não neurologista se sinta muito inseguro de orientar e de discutir essa possibilidade de morte encefálica. Morte encefálica é o fim da vida. É a interrupção completa e irreversível de toda a atividade cerebral. Depois de um derrame hemorrágico ou como consequência de um trauma na cabeça, o sangue que vem do corpo é bloqueado antes de chegar ao cérebro. Sem sangue circulando, não há oxigenação e o cérebro morre. Órgãos só podem ser extraídos numa única condição: cérebro morto e coração ainda batendo. Eu fico pensando que o meu transplante não chega, né? E não chega, isso me consome. Já vai para 1 ano e 10 meses que eu tô aqui aguardando. E a sensação que eu tenho é que tudo muda, menos eu mudo. Receber um órgão compatível e em boas condições requer paciência e sorte. Uma espera que poderia ser bem menor se as pessoas fossem mais conscientes sobre a importância da doação. Esta neurologista conta que boa parte dos órgãos se perde por conta da demora na autorização dos familiares. A médica explica que a partir da morte encefálica existe um prazo limite para a retirada do órgão, mas parentes da vítima ainda têm muita dificuldade para aceitar que o quadro é irreversível. Com a morte encefálica, deixa de existir o controle do encéfalo sobre as funções vitais, mas o coração tem um marcapasso próprio dele, que é capaz de mantê-lo batendo a despeito de não existir mais o controle encefálico. E esse marca-passo, essa atividade autônoma do coração, ela é capaz de perdurar por algumas horas. E a gente então faz o diagnóstico de morte encefálica com o coração batendo. Isso gera alguma ansiedade nos leigos, porque antigamente o diagnóstico de morte era associado à parada cardíaca. Hoje não, a gente dá o diagnóstico de morte claramente definido, mesmo com o coração batendo. Antônio passou por isso há alguns anos, quando perdeu a mãe. Ela estava viva, morta. Se o aparelho desligasse, ela morria, né? O coração batia? Batia, mas tinha que desligar o aparelho, porque ela não sentia mais nada, né? Mesmo com o diagnóstico de morte encefálica, ele se recusava a acreditar que a mãe já estivesse sem vida. Acharia melhor desligar o aparelho, porque ela já estava morta, né? Mas o aparelho estaria segurando. E precisava de um termo para a família assinar, né? Tem que assinar uma papelada lá. Aí a irmã assinou, os outros assinou, eu acho que queria ficar livre, mas no meu caso, é minha mãe, né? Minha mãe foi quem me deu a luz e tal, como é que eu iria fazer uma coisa dessa, né? A especialista garante que os laudos são seguros. Se eles forem feitos dentro da metodologia estabelecida internacionalmente pelas associações médicas, especificamente da área de neurologia, não há margem de erro que seja prevista. Entre os testes realizados para fechar o diagnóstico estão a verificação da presença de lesão encefálica, um exame clínico que determina a ausência de função no tronco cerebral, responsável por emitir comandos ao cérebro, e um teste da apneia, para checar se realmente não há mais movimentos respiratórios. Passadas 6 horas, todo o processo é repetido e só depois pode ser confirmada a morte encefálica.
E os cuidados não param por aí. Aqui no Brasil, um decreto de 97 exige que o laudo de morte encefálica seja sempre assinado por 2 médicos, sendo que um deles necessariamente deve ser um neurologista. Mas o Conselho Federal de Medicina briga nos tribunais para derrubar essa norma e permitir que o atestado possa ser emitido por 2 médicos, independentemente da especialidade desses profissionais. O processo contra a União chegou ao Tribunal Regional Federal em Brasília, mas a decisão dos magistrados manteve a necessidade da participação do neurologista na elaboração do laudo de morte encefálica. De acordo com os desembargadores, a presença deste especialista afasta qualquer dúvida de que o paciente realmente não tem mais chances de vida. Eu reconheço que há lugares do Brasil que há uma má distribuição de especialistas, onde pode haver uma dificuldade adicional para se ter acesso ao neurologista. Mas eu não acho que restringir a margem de segurança para dar o diagnóstico de morte encefálica seja razoável para resolver essa situação. Uma segurança a mais para quem precisa se despedir de uma pessoa querida. É muito duro, né? Muito duro, né? Você ficar vendo uma pessoa que lhe deu luz, lhe deu vida, lhe deu carinho, uma mãe que criou 7 filhos sem ajuda de marido nenhum, é uma mãe muito guerreira, né? Aí é muito duro. O Sistema Nacional de Transplantes foi criado em 97 para organizar todos os procedimentos relacionados à doação de órgãos no Brasil. Teoricamente, controla a distribuição nacional de órgãos. Nós temos várias linhas telefônicas, nós temos internet, eu acho que as coisas todas, as comunicações de modo geral melhoraram muito nos últimos anos. Então, não é um problema, digamos, crucial para a central. E a qualquer hora do dia ou da noite existe essa possibilidade de contato. A Central Nacional ela funciona no aeroporto de Brasília e ela funciona 24 horas por dia. Central Nacional de Transplante? Cada estado tem uma estrutura própria e hospitais credenciados para o transplante de órgãos específicos: coração, pulmão, rim, fígado, ossos, córneas, pele. Os órgãos são oferecidos primeiro dentro do estado onde está o doador. Quando não há um receptor compatível, a Central Nacional é contatada e encaminha o órgão a quem mais precisa dele. O primeiro receptor compatível da fila.